Paz e Fogo, seja bem-vindo ao nosso canal e a primeira de muitas formações que nós faremos aqui. Como foi prometido, nessa segunda-feira nós damos início à formação de pregadores. E hoje eu queria que você aprendesse a diferença entre pregação querigmática, formação, oração e testemunho. Antes de mais nada, meu querido, minha querida, não existe pregação sem a palavra de Deus. Ah, Nando, mas eu ouvi um cara lá, uma pessoa assim, falou que foi pregar com um documento da igreja, que pregou com isso, com aquilo. Pregação da palavra já diz, pregação da palavra. Lá na Epístola aos Romanos, está escrito assim, Romanos 10, 17, se você quiser procurar na sua Bíblia. Pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo, palavra do Senhor. Graças a Deus. Não há como pregar a palavra de Deus sem a palavra de Deus, certo? Primeira coisa, pregação da palavra tem que ter a palavra. Ah, mas eu tenho que ler? Sim, por quê? O simples fato de você ler a Bíblia de uma maneira respeitável leva os seus ouvintes a verem que aquilo não é um livro simples, um livro qualquer. Não é um livro de cabeceira, não é um livro que eu encontro num sebo, não. É a palavra de Deus. É algo que merece respeito. É a Sagrada Escritura. Por isso que muitas vezes eu não sei nas ministrações que você já viu, mas aqui eu sempre fiz isso. Eu aprendi com o Marquinhos Fogo. Muito obrigado, Marquinhos, por tudo que você me ensinou, irmão. Olha, até hoje eu tenho usado muito disso e tenho feito o possível para propagar os ensinamentos que você me deu. O que? Quando termina uma pregação, dá um beijo na Bíblia, aplaudir a palavra de Deus, porque não é só um livro, é a Sagrada Escritura, é algo diferenciado. Você não vai fazer o mesmo com um documento, por exemplo. Você não vai fazer o mesmo com uma letra de uma música. Gente, eu tô falando aqui, parece que é ridículo, mas tem gente que prega isso por aí. Fica lendo poesia de Camões, fica lendo lá Eduardo e Mônica, do Renato Russo. Bom, tenho nada contra essas pessoas, mas palavra de Deus é palavra de Deus. Você chega num grupo de oração na igreja, você não vai ficar pregando música secular. Você não vai ficar lendo poesia quando te dão uma pregação. Pregação é a palavra de Deus. Primeiro, a pregação querigmática, qual é o fundo dela? O que você almeja? Tocar corações. Ah, mas então quer dizer que eu tenho que fazer as pessoas chorarem, emocionalismo? Não. Quem faz isso já está começando errado. O verdadeiro sentido da pregação é tocar o coração. É fazer com que a pessoa tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. Por quê? Eu vejo as pessoas na pregação como se fosse baseado na nossa vida assim, física. A pessoa vem de um ventre, nasce, ela vai aprendendo até que ela chega numa hora que ela está pronta para receber um alimento mais sólido. Por isso que na Bíblia fala que nós recebemos o leite espiritual, depois o alimento sólido. A pessoa, quando ela se converte, ela é bem individualista, né? Ou seja, ela quer o Deus pessoal, ela quer um Deus próximo de si, ela tem que ter um contato pessoal com Jesus Cristo, certo? Por isso que vem a pregação querigmática. Nesse momento você tem que fazer um jeito que a pessoa sinta Jesus com ela. A diferença do ensinamento é a hora do alimento sólido. Aí você vai mostrar para a pessoa aquilo que a igreja ensina. Um ensinamento mais aberto. O nosso Deus, Jesus Cristo, na pregação querigmática eu levo as pessoas a verem que Jesus Cristo é o meu Senhor. Ou seja, meu Senhor, meu Deus, meu Jesus, meu amado. Na formação, eu levo as pessoas a entenderem que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. É aquele que nos salvou, entendeu? De uma maneira, na querigmática, meu irmão, eu falo de forma eloquente, eu começo a usar de retórica, uma maneira de tocar o coração. Eu falo, muitas vezes as pessoas mudam o tom de voz, pregando, sabe? Impulsionadas no poder do Espírito, usando dos carismas e do Espírito para tocar os corações.
Qual a diferença da formação? A formação é como se fosse na escola. O formador, ele é um professor ali na frente. E outra, querigmático você pode pregar para 1 milhão de pessoas. A formação, um número muito grande é ruim. Por quê? Vai ter o tirar dúvidas. A pessoa vai chegar e te perguntar as coisas, você vai ter que responder. Você vai ter que usar dinâmicas para que ela assimile aquele conhecimento. Você vai explicar de forma mais tranquila e calma, do jeito que eu estou fazendo aqui agora. Eu pregando, se você pegar alguma pregação minha aqui no nosso canal mesmo, você vai ver lá que é diferente de eu explicando para você. A pregação querigmática, ela vem como uma água batendo na rocha, aquela velha história, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pega um coração de pedra e fica batendo, até que esse coração se abra a Deus. A pregação de formação não, você vai explicar para que de forma racional a pessoa entenda quem é Jesus, quem é Deus e quem é o Senhor. Testemunho. Tem muita gente que quando é chamado para pregar vai dar testemunho. Meu irmão, testemunho é você falar aquilo que Deus fez na sua vida. Testemunho arrasta? Com certeza. Testemunho é válido? Com certeza, mas não é pregação. Testemunho de vida, você vai contar uma ação de Jesus na sua vida, de Deus na sua vida, na vida do irmão, na sua casa, na sua história, mas não é pregação, é testemunho, é o que Deus fez. Ou seja, o nome já diz, você está dando testemunho, você está sendo alguém que reafirma, que confirma que Deus fez, que Deus faz e está fazendo. Oração. Há uma diferença de pregação e oração. Muitas vezes as pessoas são chamadas para pregar e começam a orar no microfone. Começam a orar na casa. É diferente. A pregação você tem que tocar o coração através da pregação da palavra. Através daquela palavra forte. A oração não, você começa a orar pela pessoa. É diferente. Depois eu vou mostrar para vocês. Na pregação querigmática, nós temos que estar cheios do Espírito. Pregar no poder do Espírito, com eloquência, de forma que convença as pessoas. Na pregação de formação, eu tenho que ser uma pessoa cheia do Espírito também. Mas eu tenho que ser conhecedor, tenho que ser, digamos assim, mestre naquilo que eu conheço, para poder convencer as pessoas a abandonar aquele velho erro e assimilar esse algo novo. Uma forma fácil de você guardar isso. Pregação, coração. Formação, razão. Por quê? Na pregação muitas vezes você vai ver pessoas chorando, pessoas sendo tocadas, ficarem pensando, nossa, o que eu fiz na minha vida, eu tenho que mudar de vida. Pessoas sorrindo, pessoas tristes até por alguma coisa que elas terão que mudar, porque aquilo fere o coração de Deus na formação. Você vai ver pessoas intrigadas, pensando, poxa, mas isso aí pode mesmo? Eu não sabia que era assim. Na formação você vai explicar por quê, para quê, como, de que maneira, entendeu? Eu vou mostrar para vocês 4 situações diferenciadas da mesma passagem. A primeira eu vou fazer a pregação querigmática. Gênesis 1, versículo 1, se você quiser procurar depois. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vaga e vazia. As trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu querido, minha querida, no princípio, na criação, o sopro de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele procurava um homem, ele procurava uma mulher ao qual ele pudesse tocar e encher, adentrar seu coração, mas não havia ainda. Então Deus fez o homem e a mulher, e o sopro de Deus entrou no coração deles, na vida deles, pois Deus queria estar perto da criação. Meu amado, Deus queria estar com você. Pregação, vamos formação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vaga e vazia, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui, meu querido, vou explicar para você. A terra estava vaga e vazia, ou seja, não havia forma, não havia um padrão definido ainda. A terra estava em caos, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Como assim sopro? A palavra sopro vem de ruá. Ruá em hebraico tem 3 significados: um vento forte,
sopro e espírito. Portanto, aqui significa o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairava por quê? Ele ficava sobrevoando. Em algumas traduções você vai encontrar a seguinte forma de explicar. O Espírito de Deus agitava a superfície das águas. Viu a diferença? Formação. Testemunho. No testemunho algumas pessoas leem. Eu não vou ler. Bem, quando eu estava longe de Deus, o sopro de Deus, o Espírito de Deus veio sobre mim. A minha vida era um caos terrível, minha vida era uma bagunça. Mas Deus me tirou do jogo. Eu era um jogador. Eu vivia gastando tudo em jogo. Hoje, a única coisa que eu faço, o único jogo que eu tenho é me jogar nos braços de Deus e deixar que o Espírito de Deus sopre na minha vida. Testemunho de vida. Uma pessoa, meu testemunho de vida. Eu era um jogador, alguém que dissipava meus bens em jogo. Agora fui tomado pelo Espírito Santo e eu me jogo nos braços de Deus. Ou seja, eu me guiei por aqui, mas não precisava. Eu estou falando da minha história. Oração. Ó Deus, assim como no Senhor no princípio soprava sobre a superfície das águas, como seu Espírito pairava sobre as águas e vinha fazendo com que o caos entrasse em ordem. Entra na minha vida, acaba com o caos na minha vida, coloca a minha vida em ordem, a vida dos meus irmãos, a vida da minha casa, dos meus familiares. Coloca tudo em ordem lá em casa, ó Deus. Oração, baseado na mesma passagem. Certo? Você viu a diferença? A pregação é eloquente, ela tenta convencer de uma maneira poderosa no Espírito, de que o Espírito de Deus ele faz, que o Espírito de Deus ama. É que eu estou me baseando nessa passagem, de que Deus ele pode entrar na vida da pessoa e mudar a história da pessoa. A pregação catequética, explicar. Testemunho, falar da minha vida, de como Deus agiu na minha vida. E a oração, uma conversa com Deus. Por que eu estou pegando nesse ponto? Fala assim, nossa, é coisa mais boba, mas eu vejo pregadores com 50 anos de casa aí, estou exagerando 50 anos, mas pregadores que quando eu entrei para a renovação, quando eu nasci, aliás, eles já estavam pregando, e cometem esses erros graves. São chamados para pregar, dão testemunho. São chamados para dar uma formação, fazem pregação querigmática. São chamados para conduzir oração, vão lá e pregam. Porque ainda não tem essa definição. Outros talvez fazem por orgulho, porque não participam de formações. Mas talvez você aí seja uma luz para esses pregadores, uma luz para essa nova geração que está procurando formação para aprender. Outra coisa, por que eu falei de levar a Bíblia? Eu já vi pregador decorar a passagem e chegar lá na frente e começar a falar uma passagem extensa, decorada, para as pessoas olharem e falar, nossa, ele conhece a Bíblia de cor. Isso é ridículo, meu irmão. Por mais que eu conheça uma passagem de cor, eu a leio. Por mais que eu só passe o olho e nem esteja lendo, porque eu decorei, eu faço questão de abrir para as pessoas verem, olha, ele está abrindo a Bíblia. Porque, como eu disse, é um livro diferenciado, é a Sagrada Escritura. Não é qualquer coisa aí que eu estou fazendo. Por isso, leia a Bíblia toda vez que você for pregar. Se for pregar um versículo, abre a Bíblia e leia na frente das pessoas, para que elas tenham também o hábito de ler. E mais uma coisa, quando você abre a Bíblia e lê, as pessoas, nem que elas pegarem outra passagem, mas elas vão procurar junto com você. Outra coisa, Bíblia, assim papel, para você poder folhear. Por quê? Eu já fui para lugares pregar onde o pregador ele pegava um computador, pegava um celular, pegava lá um tablet. Por quê? Porque eu prego contra isso. O mesmo celular que o indivíduo vê filme pornô, vê ali no YouTube alguns vídeos que nem, às vezes não é pornográfico, mas é um vídeo de guerra, um vídeo de morte, tem conversa de briga e tudo mais, que vê coisas ali que vão contra a fé cristã. Ele vê, às vezes nem por querer, ou outra pessoa usa na casa dele aquele computador, aquele vídeo, aquele celular, o celular onde ele brigou com alguém, às vezes ali fez uma discussão
Ele vai lá e lê, e depois, quando a pessoa pede para dar um beijo na palavra, você vai dar um beijo no celular? Então, vamos ser coerentes, né, com a palavra. Espero que tenha te ajudado. Espero que você assimile. Outra coisa, você quer ser um grande pregador? Deite-se sobre a palavra de Deus. Meu irmão, lê a Bíblia do começo ao fim. E eu garanto que você vai ser um canela de fogo. Espero ter te ajudado, como eu já estava dizendo. Agradecer algumas pessoas que me apoiam, me ajudam nesse projeto. Minha coordenadora Vânia, Adriana, o pessoal do Clube do Fogo. Um beijo do Magrelo para todos vocês e para você que me acompanhou. E até mais. Tchau, tchau.